prosperidade dos pecadores acaba. Somente os justos serão felizes. Salmo de Davi. Diz assim o versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Versículo 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo o fará. Versículo 7, só a parte A. Descansa no Senhor, espera nele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar então. Eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite. Queremos lhe agradecer por mais uma terça-feira, mais uma oportunidade, ó Deus, de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor, fazer menção da Tua palavra e estarmos em Tua casa, Senhor, assim e podemos adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus servos que já estão, as Tuas servas que já também estão e os demais que estão a caminho, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode tomar assento, irmãos. José, se quiser melhorar para mim esse som aqui, está um pouco rouco. Se quiser melhorar para mim, eu fico agradecido, amém? Irmãos, nessa noite estaremos falando sobre o Salmo 37. Na verdade, o Salmo 37 é um salmo muito conhecido entre nós. É um dos salmos escritos por Davi, o rei Davi. Davi, ele é conhecido como o doce salmista de Israel. Nós, quando abrimos o livro dos Salmos, nós vemos muitos salmos que foram escritos por Davi, mas nem todos os salmos foram escritos por ele. Há salmos que foram escritos pelos filhos de Asaf, há salmos escritos por Moisés, há salmos escritos até pelo filho de Davi, Salomão. Então, Davi é um dos que tem um bom número de salmos escritos e deixado para a congregação de Israel e, claro, nos dias de hoje nós também fazemos menção. E bem é interessante que nesse Salmo 37, Davi, o rei Davi, ele demonstra uma fé profunda no Deus de Israel, porque ele era conhecido como aquele que é segundo o coração de Deus, né? Todos nós sabemos que o próprio Deus havia falado para o profeta Samuel, que já havia rejeitado a Saul e já tinha preparado aquele que seria chefe do seu povo, que seria segundo o seu coração. Logo, Davi, ele é conhecido como aquele que é segundo o coração de Deus. E nós vemos naquele que é chamado segundo o coração de Deus, a sua fé. A fé de Davi no Deus de Israel é algo profundo que chama a nossa atenção. Tá? Inclusive naquele combate que ele teve com aquele gigante, o Golias, ele sendo um menino que não se envolvia ou não tinha experiência em guerra, ele parte para uma batalha para um guerreiro dos filisteus, que era um homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi, quando ele sai em direção a esse gigante chamado Golias, Davi ele sai com fé. Foi a sua fé no Deus de Israel, porque ele declara para o próprio Golias, ele diz assim, que toda a terra saberá que o Senhor lhe salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E assim ele
derruba aquele gigante. E quando Davi ele começa a contar os salmos, esses cânticos, porque o salmo ele é um cântico, nós vemos a fé de Davi no Deus de Israel. Davi não deixava se abalar a sua fé que ele tinha no Deus de Israel, aquele o qual o havia tirado de trás das malhadas. Todos nós sabemos que Davi era o pastor de ovelhas na casa de seu pai Jessé. Todos nós conhecemos essa história, não é isso? E, inclusive, quando Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, na hora que o profeta ou vidente, naquele tempo os profetas eram chamados de vidente, nós vemos que Samuel, ele praticamente quase de forma equivocada, ele ia ungir um rei a qual não era o qual o Deus de Israel havia escolhido. Inclusive, podemos trazer aqui a memória, antes de Samuel chegar na casa de Jessé, para que assim viesse ungir um dos seus filhos, no capítulo 16, versículo 1 de 1 Samuel, o Senhor pergunta para Samuel, fala com Samuel de maneira direta, dizendo da seguinte maneira: até quando, Samuel, você terá dor de Saul, pois eu tenho o rejeitado? Enche a tua botija de azeite e vai à casa de Jessé, porque eu tenho escolhido, separado para que seja chefe do meu povo. O Deus de Israel, o plano de Deus nunca ele vai ser frustrado por causa de mim, por causa de você, porque o plano de Deus ele é perfeito. Nós fazemos parte de um plano perfeito de Deus, mas nós somos imperfeitos, mas o plano dele é perfeito. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Um Deus perfeito que chama homens, mulheres imperfeitas para fazer a tua obra e cumprir os teus propósitos. E no Salmo 37, a qual nós fizemos leitura aqui nessa noite, nós veremos mais uma vez Davi falando de confiança no Deus de Israel. Aqui todos nós sabemos que os salmos eram cânticos em Israel. E o Salmo 37 não é diferente. E no versículo 3, Davi, ele externa toda a confiança que ele tinha no Deus de Israel, num cântico para que o povo assim viesse adorar a Deus. E no versículo 3, se o Jéssica puder colocar aqui, o versículo 3, por gentileza, Salmo 37, o versículo 3, que diz assim: confia no Senhor. Olha, que Davi fala, confia no Senhor e faz o quê? O bem. Davi, isso é o que? Um cântico, tá, irmãos? Aqui nós estamos em forma de uma pregação de um salmos, mas os salmos eram cantados em Israel. E Davi, ele escrevendo esse Salmo 37, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Ó, Davi está falando, enquanto está confiando no Senhor, você confia no Senhor, você tem que fazer o quê? O bem. Porque quem confia, ou naquele tempo, quem confiava no Deus de Israel, tinha que fazer o bem, porque isso fazia parte do plano divino. E Davi entendia muito bem que a confiança que ele tinha no Deus de Israel era uma confiança que ele transmitia para os outros, para o meio da congregação de Israel, para o meio do arraial de Israel. Davi, ele diz, confia no Senhor e faz o bem. Olha, confia no Deus de Israel, confia em Deus e continua fazendo bem, continua exercendo bem. Essa é a ordem e era o cântico que se entoava em Israel. Olha aqui que Davi ainda diz no versículo 3 aqui do Salmo 37, habitarás na terra, olha, e verdadeiramente serás alimentado. Olha que coisa linda aqui no Salmo 37, versículo 3. Eu trouxe aqui uma tradução, eu já falei com os irmãos sobre essa tradução, hoje eu tenho usado, entre muitas outras traduções, outras versões, essa versão que é NVT, Nova Versão Transformadora.
Na verdade, hoje, nos dias atuais, tá, a igreja pós-moderna, ou alguns chamam a igreja contemporânea, há hoje versões que te ajudam a você estudar a palavra de Deus. Hoje não tem, hoje você querer dizer, ou alguém dizer, não, estou lendo a Bíblia e não entendo nada. Mas hoje existem versões boas como essa, a NVT, nova versão transformadora, que te ajuda muito na sua leitura, quem estuda, quem é estudioso, ou quem examina a palavra de Deus. E aqui nessa versão diz assim, no Salmo 37, aqui, versículo 5, confia no Senhor e faz o bem, e você viverá seguro na terra, e prosperará. Olha a versão, como é que ela traz assim, ela abre para nós uma visão dentro do assunto. Confia no Senhor e faz o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Olha, a confiança em Deus, no caso os israelitas, aqui na confiança no Deus de Israel, isso trazia que o povo prosperasse. Deus trazia essa bênção sobre o povo, porque confiar no Deus de Israel, ou nós confiando em nosso Deus, nós ter a certeza que o nosso Deus ele não falha. Porque quando nós colocamos as nossas situações, os nossos problemas, ou as aflições, ou as tribulações desta vida na mão do Senhor, irmãos, Deus ele trabalha, Deus ele opera. Quando nós passamos a confiar nele, porque na verdade nós confiamos em tantas coisas hoje, não é verdade? Confiamos pegando um ônibus, quem pega um ônibus, ou vai pegar ou fazer qualquer outro tipo de coisa, confia que vai chegar, ou que vai estar lá, mas o principal hoje, que nós estamos tratando aqui, é nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, e não perdermos essa confiança em Deus, porque o salmista, ele diz, confia no Senhor e faz o bem, e viverá seguro nessa terra, e prosperará. Isso é a palavra de Deus para mim e para você. E nós olhamos para Davi, quando Davi ele fala sobre esse assunto, pertinente esse assunto, é para que a nossa confiança, para que nós venhamos ter uma plena confiança no Deus a qual nós servimos. Porque nós como seres humanos somos assim, uma vez confiamos, uma vez deixamos de confiar, né? Um dos problemas do mundo hoje aí fora é isso, eles confiam mais na vontade deles, de que fazer a vontade de Deus, e saber que Deus é aquele que faz prosperar, amém? Glória a Deus. Então a palavra do salmista para nós é confiança, confiar no Deus de Israel. Tá? Davi, ele tinha essa confiança no Deus de Israel, inclusive no meio das perseguições a qual ele enfrentava. Todos nós conhecemos a história de Davi, não é isso? Como eu havia dito no princípio da minha fala aqui, que Samuel quase se equivocou em ungir o rei errado, em ungir o rei que Deus não havia chamado. Olha o perigo, irmãos, de chamar quem Deus não chamou. Nós temos que tudo que nós viemos fazer ou realizar, nós temos que fazer de acordo com a direção de Deus, porque Samuel quase unge um rei que Samuel queria ungir, mas não que o Deus de Israel queria ungir. Samuel queria ungir, chamar um rei que ele achava que estava sendo chamado, mas não o rei que Deus havia chamado. Então nós temos que entender esses pontos, que Deus chega a dizer para o próprio Samuel, porque Samuel não entendeu o negócio ali na casa de Jessé. Samuel não entendeu o que estava acontecendo, porque como nós entendemos ainda que Samuel era um profeta, era um vidente naquele tempo, porque inclusive Samuel era um profeta respeitado em Israel, ao ponto que todas as palavras que Samuel profetizou, tudo que Samuel falou da parte do Deus de Israel, tudo se cumpriu, e o texto sagrado chega a dizer que nenhuma palavra que Samuel falou, Deus deixou cair por terra, Deus cumpriu tudo. Então logo Samuel ali está equivocado,
e quase ungiu o rei errado. Mas não o rei que estava nos planos de Deus. Aí Deus chega a falar para Samuel assim: Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem, ele olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Deus, quando Ele vai olhar para mim, para você, para nós, sabe onde Deus vai olhar? Para o coração. É para o coração. Não é para a tua aparência. Não é para a minha aparência. Nós julgamos segundo a aparência. Deus, Ele julga segundo o coração. Mas um ponto também aqui importante é: Deus não julga a ação, Deus julga a intenção. Deus julga sempre a intenção lá dentro. Qual a intenção? Qual a intenção que está fazendo? Qual a intenção que está sendo realizado ou que há de fazer? Então nós vemos que Samuel acaba tendo ali um grande aprendizado com o Deus de Israel naquele momento dentro da casa de Jessé. Não é isso? E logo chega Davi, e o texto vai dizer que ele era o menor, né? E Deus fala: é esse que eu tenho escolhido, que dentro da ótica humana, dentro do olhar humano, da forma de nós vermos, aquele menino não teria condição nenhuma de ser rei, ser ungido rei, porque ali estavam seus irmãos que eram soldados do exército de Saul, ou seja, do exército de Israel. Mas quem escolhe, quem chama é Deus, e não segundo o meu olhar, nem segundo o teu olhar, mas segundo o olhar divino, porque Deus não vê, não olha pela aparência, Deus olha para o coração. Então tomamos cuidado, irmãos, tomamos cuidado nas nossas ações, as nossas intenções, porque Deus, ele olha para o coração, tá? E ele fala para Jeremias no capítulo 17: eu, o Senhor, eu sondo e esquadrinho o coração. Deus fala que esquadrinho e conhece o pensamento. Olha, que Deus tremendo é esse. Então, claro que quando Deus fala é esse, Samuel entende. Deus é perfeito na sua escolha. Deus é perfeito quando Ele chama. Deus é maravilhoso quando Ele escolhe quem quer que Ele escolha na sua obra. Tudo é segundo a vontade dEle. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Essa é a vontade do nosso Deus. E no versículo 4, ainda do Salmo 37, a qual estamos tratando aqui nessa noite, o salmista diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha o salmista falando sobre busca, que na realidade essa versão aqui é a RC Almeida, revista corrigida. E é que eu estou falando com os irmãos aqui, eu estou fazendo menção, é uma versão que dá para você assimilar o que o salmista está falando. Aqui está dizendo: deleita-te também no Senhor. Aqui na versão nova, na versão que eu estou passando para os irmãos, nova versão transformadora, diz assim: busca o Senhor e a sua alegria. Se deleitar é isso, buscar o Senhor na sua alegria, e Ele te dará os desejos do seu coração. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Então o desejo do coração humano é Deus, quando nós colocamos diante dele, é Ele que realiza. Por isso que o salmista diz: busca o Senhor com alegria, e Ele lhe dará o que deseja o teu coração. Deus, Ele dá segundo a sua vontade, a sua soberana vontade. Aliás, quando Deus ele nos dá pela sua bondade, como eu disse
acabei de dizer para os irmãos, é porque Deus é bom. O que eu recebo, você recebe, o que nós recebemos da parte do Senhor é porque Deus é bom. E a bondade, ela faz parte do caráter de Deus. É um dos atributos morais de Deus, é a bondade. É porque Deus é bom. É. Deus dá para mim uma bênção, para você uma bênção, porque Deus é bom. Aquele jovem rico virou para Jesus e falou assim, chamou Jesus de bom. Bom mestre. Jesus falou assim, por que me chamas bom? Bom só há um, que é quem? Ele diz, é Deus. Jesus também é Deus, estava Deus aí na terra, mas Jesus fala, bom só há um, que é Deus. Então Deus, tudo que Ele concede para nós, o salmista fala aqui, que Ele vai conceder o desejo dos nossos corações, Deus dá porque Ele é bom. Eu reitero, repito, mais uma vez, repetir para os irmãos, que tudo que nós recebemos da parte de Deus, porque Deus é bom. Isso nos leva, irmão, nós refletirmos que dentro do reino de Deus, nada que nós recebemos é por meritocracia. Ou seja, não é por mérito. Porque eu fiz, porque eu realizei, porque eu fui lá, eu meti a mão. Não é nada disso. Dentro do reino de Deus não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito. Não é por merecimento. Tudo que eu recebo, você recebe da parte de Deus, é porque Deus é bom. Não é pelo seu mérito. Tem muita gente que acha que está fazendo a obra, realizando a obra, acha que é por mérito. Porque eu mereço. Não, Deus dá, Deus nos abençoa porque Ele é bom. Não é por o seu mérito. Não é que você está desde cedo, você está como exemplo aqui, fazer uma aplicação. Desde cedo na obra, está o tempo todo na obra, o dia todo na obra, e no final do dia, Deus te abençoa. Te dá uma bênção que você estava guardando ou esperando. Aí você fala, não, porque eu trabalhei o dia todo na obra, então eu mereci receber da parte de Deus. Não. Deus te deu, Deus nos dá, nos concede a cada um de nós, porque Deus é bom. Não é por merecimento, não é por mérito. Dentro do reino de Deus não é assim. Quando nós temos uma visão plena do reino de Deus e entendemos essa amplitude desse reino, nós entendemos que Deus é o Senhor da obra, Ele abençoa quem quer, a hora que quer, porque Ele é Senhor. E não temos como mensurar, aí é chamado de imensurável. Maravilha. Então o salmista fala, se alegra no Senhor, busca o Senhor e se alegre. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Observem bem que o assunto do salmista aqui no Salmo 37 é assim, palavra de despertamento para aqueles que ouviam os cânticos no meio da congregação ou no meio do arraial de Israel. São palavras que despertavam os irmãos, os israelitas. É isso que nós vemos no Salmo 37, aqui no versículo 4. E um ponto também que chama a nossa atenção, versículo 5, Jéssica, pode colocar aqui, por favor? É que o salmista, ele traz um cântico pela inspiração do Espírito Santo de Deus, que é bem interessante, porque sendo um cântico em Israel, os salmos eram um cântico em Israel. Se eu me recordo bem, acho que é no Salmo 22, versículo 3, o salmista diz assim, porque tu és santo e habita nos louvores de Israel. E o cântico que está sendo entoado no meio da congregação, no meio do povo de Israel, era que está no versículo 5, está aí para você no telão, que diz assim, entrega, olha o que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Olha o salmista, um cântico para aqueles que eram a nação eleita, a nação escolhida, a nação que recebeu as heranças, as promessas do Deus de Israel, uma nação que estava sob promessa do Deus de Israel. Agora, o salmista, ele traz no versículo 5 do Salmo 37, da seguinte maneira, entrega o teu caminho ao Senhor.
Olha, o salmista dizendo para aqueles israelitas para entregar o caminho a quem? Ao Senhor. Mas ele declara não só para entregar o caminho, aí ele continua, confia nele. Uma vez que colocou a causa na mão dele, do Deus de Israel, agora é necessário confiar. Tem muita gente que só entrega o caminho ao Senhor, mas não confia. Coloca uma causa na mão dele, mas logo depois pega de volta. Uma vez que você colocou na mão dele, a tua causa, deixa na mão dele, porque ele sabe no tempo certo de operar, ele sabe o momento certo de agir, ele sabe o momento certo de entregar a tua bênção e a tua vitória. Uma vez que colocou na mão dele, entregou na mão dele, então deixa que ele vai operar segundo a tua vontade, não segundo a tua vontade e nem segundo a minha vontade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez havia alguns lá no meio da congregação, em Israel, que estavam meio titubeando. E não havia entregado o caminho de forma completa, inteira, na presença do Deus de Israel. O salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se você colocou o teu caminho... Se você colocou, ou você entregou o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tenha confiança nele. Deixa ele agir. Deixa ele trabalhar. Eu cito rapidinho aqui um exemplo de um homem que colocou a sua causa na mão do Senhor Jesus Cristo. Jairo. A filha dele estava doente, ele saiu para buscar Jesus, daqui a pouco recebe uma notícia que a filha dele havia falecido. Jesus virou para ele e falou assim, ó, não temas, crê somente. Você vai observar nesse texto sagrado, a respeito de Jairo, que desde que Jairo falou com Jesus a respeito da filha dele, Jairo colocou a tua petição, a tua causa na mão de Jesus. Quando você vê Jairo falando com Jesus, você vê a forma que Jairo chega, ele chega já adorando e apresenta a sua causa, apresenta a sua petição, quem Jairo? Dali em diante, até Jairo chegar na sua casa, andando com Jesus, tu não vê Jairo reclamando, você não vê Jairo murmurando, você vê Jairo andando com Jesus, porque Jairo entendeu uma coisa, eu tenho uma causa, eu tenho uma petição, mas agora eu estou andando com aquele que faz milagre, agora eu estou andando com aquele que opera maravilha. Jairo não fala mais nada, irmãos, até chegar na tua casa, e a filha dele já estava morta. Jesus foi e fez o quê? Ressuscitou a menina. Tu não vê Jairo reclamando, Jairo falando nada. Jairo colocou a causa na mão de Jesus e deixou. É mais ou menos assim, irmãos. Ou é assim dessa maneira, colocou na mão dele. Se entregou a ele o caminho. Se entregamos nossa vida a ele. Então agora é confiar nele. E ele é digno de confiança. Ele é digno de confiarmos nele. Confiarmos na tua palavra. Confiarmos nesse Deus poderoso. Oh glória, nesse Deus que opera maravilha, como o próprio salmista falou no Salmo 86, pois tu é Deus e opera maravilhas, somente Ele opera maravilha. Então se entregou o caminho a Ele, ao Senhor, confia nele, confia, continua confiando. Essa mensagem que nós levamos lá no centro de cooperação, na sexta-feira, tanto para os homens, tanto para as mulheres, pregamos embaixo Papai Varô e pregamos em cima, a missionária Cleide com a equipe. Lá trouxemos a mensagem de confiar nele, entregou o caminho a ele, deixa ele operar, deixa ele agir, porque o homem falha, mas o Deus que nós entregamos o caminho, esse Deus não falha, esse Deus é perfeito, é poderoso, é Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Olha, ele faz tudo mesmo. O texto sagrado diz que tudo ele
fará. Olha, o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz para confiar no Deus de Israel, confiar em Deus, e que ele tudo faria. Mas tudo que Deus faz, ele faz segundo a sua vontade. Tem coisas que nós achamos que queremos que venha acontecer, acaba sendo nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Aí é que está a situação, temos que entender isso. Aí tem muitos que dentro do evangelho ficam frustrada, porque coisa que não aconteceu, eu busquei, eu fui, eu estava, tanta coisa, fala uma porção de coisa, mas não aconteceu nada. Porque não estava na vontade de Deus. Então, quando nós entendemos a vontade de Deus, irmãos, nós vemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. E no versículo 7, Jefferson, pode colocar o versículo 7? Observa bem que o salmista, ele era aquele que descansava em Deus. O salmista não era como nós encontramos muitos por aí, irmãos atribulados, irmãs atribuladas, tem uma causa que é tão pequenininha para um Deus tão grande, fica para lá e para cá preocupada, aflita, ansioso, ansiosa. E o salmista aqui no versículo 7, ele diz assim, descansa em quem? No Senhor. O salmista é uma ordem divina, descansa no Senhor, descansa nele. É para descansar. Quem descansa, irmãos, tira todo o peso, toda a preocupação, toda a aflição. Não é assim quando nós vamos descansar, podemos dizer até quando vamos dormir? Quando você vai dormir, você esquece, descansa ali, você não se preocupa com mais nada, está dormindo. Aquela paz, quando deita. E aqui o salmista está falando, descansa no Senhor. Mas ele fala para descansar no Senhor. Não é para descansar no seu problema, não é para descansar na sua luta, na sua tribulação, não fica descansando, é descansar nele. Porque quem acha que descansa na luta, na tribulação ou na aflição, daqui a pouco está para lá e para cá. Preocupada, mas quando nós descansamos no Senhor, nós entendemos que a nossa luta, nossa aflição, as tribulações dessa vida, está na mão dele. E ele cuida. E a ordem do salmista é essa, descansa no Senhor. E fala assim, o salmista, e espera nele. É descansar e esperar nele. Quem descansa, espera. Quem descansa, espera. E aqui na nova versão transformadora, nessa versão diz assim, aquieta-te na presença do Senhor. Olha que fala essa tradução aqui, essa versão. Esse mesmo versículo 7 aqui, na versão aqui NVT. Aquieta-te na presença do Senhor. O salmista está dizendo, você está na presença. Descansa. Aquieta-te, não está na presença? Nós não estamos na presença, irmãos? Então, por que tanta preocupação? Coisas tão pequenininhas que para um Deus tão grande? Porque o seu problema, até que você possa entender que seu problema pode ser grande, mas você não pode esquecer de uma coisa, que o nosso Deus, ele é maior. Ele é maior. Nosso Deus é maior. Nossas petições estão tão pequenininhas para um Deus tão grande. Meu Deus. Aquieta-te na presença do Senhor. Descansa nele, aquieta-te. Calma. Descansa a sua alma. O salmista diz, aquieta-se na presença. Tu está na presença. Está na presença dele. Tu está na presença, nós estamos na presença do Todo-Poderoso.
Nós estamos na presença dele, irmãos. Quem está na presença, diga amém, irmãos. E até o próprio descrente lá fora, quando sabe que você é da igreja, fala assim: aquele irmão, ele está na presença. Ou aquela irmã está na presença. Não é isso que nós escutamos aí fora? E aquele irmão lá está na presença. Aquela irmã lá está na presença. O próprio pessoa lá do mundo sabe que tu é na presença dele. Que tu está diante dele. Por isso que o salmista diz: por você estar na presença dele, descansa. Aquieta-te a sua alma, porque Deus é Deus e Deus é Senhor. E o salmista diz ainda: espera nele. Espera em quem? Espera nele. Vai ficar esperando em quem? A mulher Sírio-Fenícia, com um problema em casa, quando ela chegou até Jesus, ela falou assim: Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor. Por aquele sermão poderoso de Jesus, aquele sermão, aquela mensagem. Estão precisando pregar essas mensagens, como é pregado aqui na doutrina, pregar de maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado a cada momento e nos conduza para o caminho. Jesus virou para os discípulos apóstolos, depois daquela mensagem que a porção de discípulos começou a voltar para trás, começaram a abandonar Jesus. Jesus virou para os apóstolos e falou assim: e vós? Vocês também querem voltar para trás? Aí Pedro se posicionou, porque tem que se posicionar diante de Deus, irmãos. Tem que se posicionar diante da presença. Pedro disse assim: para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde você vai, meu irmão? Para onde nós iremos, minha irmã? Se ele tem a palavra de vida eterna. Aquieta-te nele, descansa nele. Quando fala espera, aqui na versão diz: tenha paciência. Tenha paciência. Paciência. Tenha paciência. Aqui diz espera, nessa versão diz: tenha paciência. Está na mão dele. Está na mão do Todo-Poderoso. Isso para Deus. O anjo Gabriel, aquele que assistia diante do Deus de Israel, depois de Maria falar assim: mas eu não conheço o homem, eu não conheço o varão. Outras palavras, eu sou noiva. Ei, José. Aí o anjo Gabriel: olha, descerá sobre ti a sombra do Onipotente. E aquele que nascerá de ti será chamado de Senhor. Porque para Deus nada... Deus... Gabriel falou isso aí, Maria. Para Deus, isso não é nada. Isso não é nada. Gabriel falou para ela: isso para Deus não é nada. Não, mas eu não conheço o varão. Isso aí não pode, isso aí no mundo natural aí que nós vemos aqui, isso não acontece não. Ele falou: realmente, não é natural que vai acontecer não. O que vai acontecer contigo, Maria, não é natural, é sobrenatural. O que eu estou falando aqui é sobrenatural, irmãos. Essa esfera que nós estamos aqui, ó, no sobrenatural de Deus, na profundidade de Deus. É isso que Deus está me levando, te levando, nos levando na sua profundidade. É no sobrenatural. Desceram o paralítico diante de Jesus pelo telhado. Aí as autoridades estavam lá de Israel. Naquela casa, o irmão conhece a história.
Desceram o paralítico diante de Jesus, estava cheio de autoridade lá, que é conhecido do Supremo Tribunal Judaico, conhecido também como Sinédrio, que eram os sacerdotes, doutores da lei, os fariseus, cheios de autoridade. E Jesus estava lá. Mas como desceram o paralítico, desceram diante de quem? De Jesus, não diante daquelas autoridades. Sabe por causa de quê? Porque quando Jesus está presente, pode ter autoridade, mas quando ele está presente, ele é a maior autoridade. Ele é a autoridade das autoridades. Aí eles começaram a murmurar as autoridades. Jesus falou assim: qual é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoados são teus pecados, ou levante e ande. Qual é mais fácil? Jesus colocou eles numa situação, porque para perdoar pecados só quem perdoa é Deus, e para fazer aquele paralítico andar, só Deus tem o poder de fazer. Jesus fez os dois, perdoou o pecado daquele homem e curou aquele homem paralítico. As duas coisas Jesus fez. Jesus falou: qual é mais fácil? Jesus quis dizer assim: isso para mim é fácil. Aí Jesus quis dizer para eles: isso para mim é fácil. Perdoar pecado porque eu sou Deus na terra, porque o Filho do Homem tem autoridade. Assim que ele fala: olha, vocês são autoridade, não são? Mas eu vou provar a minha autoridade. Ó, perdoados são os seus pecados, levante e ande. O homem pulou, eita glória. Aí a minha autoridade eu faço, porque eu tenho autoridade. Eu sou autoridade das autoridades quando eu estou presente na casa. Meu Deus, coisa linda, né, irmãos? Descansa, tenha paciência. Falei com o Jefferson que não ia estender muito. Aí no versículo 25, para nós fecharmos aqui, olha a confiança de Davi. Já é um idoso, Davi já é um idoso, o rei Davi. Ele já é um idoso. Aí no versículo 25 desse Salmo 37, pode colocar aqui, Jefferson. Ele diz assim: eu fui moço, fui jovem, fui moço. Agora ele olha para a realidade dele e vê que já é um ancião, ele já é um velho. Ele diz: fui moço, mas agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi. Não foi isso que ele disse? Não é isso? Vamos ler no 3, todo mundo juntos? Só os irmãos que estão aqui, vamos ler no 3? 1, 2, 3. Fui moço, mas nunca vi. Quantos podem adorar esse Deus, irmãos? Ele falou: eu fui moço. Desde que eu fui moço, na minha mocidade, eu nunca vi o justo desamparado. Nunca vi. Davi falou. Desde a minha mocidade, lá no campo, servindo Deus de Israel como pastor de ovelha, a provisão do céu sempre chegava na minha casa. Ele diz assim: eu nunca vi o justo ficar desamparado. Aqui, ele sumiu. Aqui no viaduto aqui do Meia, aquele viaduto ali de frente ao Salgado Filho, de repente você já passou por lá, de repente você viu, viaduto do Meia. Tinha um rapaz que ficava ali deitado, não sei se você já passou ali, já viu. Ele é bem escurinho, ele é conhecido, ele é um ex-presidiário. Eu conheço ele desde lá de dentro do sistema prisional. E eu passava por ali direto, evangelizava, sentava lá naquele lençol dele ali, ficava conversando com ele. E aí, Jorge, não vai se firmar não, Jorge? E aí, Jorge? Isso se passou-se o quê? Desde 2001 para cá, eles são em 2005, vamos botar 20 anos agora, né? Agora ele sumiu, não sei o que aconteceu, mas até botando 18 anos atrás, o Jorge estava do mesmo jeito. Da mesma maneira, deitado lá, naquela passarela ali de frente para o viaduto, aquela passarela de frente para o Salgado Filho ali, ele ficava ali deitado ali, ó. Isso vinha anos e anos falando com ele. Entrava ano, saia ano, entrava ano, saia. Ô Jorge, estava o Jorge lá. No mesmo jeito, da mesma maneira. Ele tinha meio a cabeça meio problema também, mas entendia muito bem o que se falava.
estava também tão ruim da cabeça. Que eu encontrei ele lá no Complexo do Lins, no boteco, dançando. Não estava tão ruim assim também, não. Estava bem alegre lá dançando lá no Complexo do Lins. Inclusive, vamos sair daqui a pouco para ir para lá para evangelizar, né? Que é o evangelismo de carnaval. Estava lá ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É o que eu falei para ele, Jorge, está tanto tempo aqui, nesse lugar aqui. Se você estivesse na presença hoje do Senhor, você não está vivendo essa vida aí, não. Não estava mesmo. Porque Deus não desampara o justo, não. Não, 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 não. Quem serve e está na presença, Deus não desampara, não. Nem a sua descendência mendigar o quê? O pão? Servo de Deus fica mendigando pão? Pedindo pão? Deus não desampara, não, irmãos. Deus permite você passar por provas, por aflições, momentos de você passar para ver você, a sua fé, a sua certeza de realmente que você está confiando nele. Deus permite umas situações passar, mas Deus vai permitir que a tua vida fique assim mendigando pão? Deus não. Deus é o dono da provisão. Foi o que o profeta Ageu falou para toda a congregação de Israel. Ageu capítulo 2, versículo 8. O Senhor fala assim, ó, manda falar para eles. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Nosso Pai é rico, amém, irmão? Ele é dono de todas essas coisas, de todo esse mundo. Tudo está no seu controle. Tudo está no controle do nosso Deus, amém? Então Deus não desampara, não desampara. Ah, estou desamparado, desamparada, eu sou crente. Não, Deus não. Se pegar a palavra, meditar na palavra, vai ver que Deus não desampara ninguém. E o pão chega na mesa, o alimento chega na mesa, chega a provisão certa, na dosagem certa. Deus, mas fica mendigando. E esse rapaz vivia mendigando. Olha, se você estivesse na presença, você não estava aqui mendigando não, Jorge, não estava mesmo. Aí passou ano, tinha passado já 15 anos já, eu falei, tu ainda está aqui ainda, no mesmo lugar. Depois você passou lá, já viu ele. Misericórdia, irmãos, Deus não deixa o servo e a serva dele mendigar, não. Não deixa, não. Menos espera, Deus envia a provisão, amém? Glória a Deus. Vamos para os nossos anúncios, Jefferson? Botar só o quê, Jefferson? Sábado agora, volta tudo normal, né? Por favor. Hoje é culto da palavra. Pode passar, Jefferson. Bota só a palavra consagração, libertação. Quinta-feira. Isso. Quinta-feira teremos, dando continuidade ao nosso culto de libertação com o tema O Deus que vela para cumprir a sua palavra. Quem vai estar pregando é o pastor José Carlos, porque o diácono Ricardo pregou na quinta-feira passada, porque o nosso irmão teve um problema lá no quartel onde ele serve, ele é sargento do Exército, nos relatou que levaram algumas armas e ficou todo mundo dentro do quartel, isso aí. Então, ele que vai estar ministrando na próxima quinta-feira. Pode passar. A inauguração da nova filial, Jacarezinho 3, vai ser agora no dia 19. A posse do o pastor, hoje vai ficar como pastor, mas é o presbítero Carlos Henrique, e a missionária Edilene, ao nosso pastor presidente, pastor Samuel Josélia. Então, dia de 19 de fevereiro, às 19 horas, fica ali perto da Concórdia, tá, irmão? Perto da Concórdia ali. Quem quiser pode entrar ali pela do viaduto, atravessa a linha do trem, aí vem beirando o muro, fica muito mais fácil, né? De quem vem lá por dentro. Eu venho por dentro. Mas ontem fomos lá, ontem evangelizar. Ontem foi dia de evangelizar Jacarezinho, Manguinhos, Mandela, Combatente e Varginha. Ontem evangelizamos 5 congregações, 5 comunidades ontem à noite. Amém? Largo da Concórdia. Pode passar. E a nossa consagração, que é o círculo de oração, às 9 horas, tem o tema Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6. Então retorna agora a consagração no próximo sábado, e quinta-feira continua, não para a libertação.
E domingo de manhã também, a escola dominical não parou esse domingo, foi classe única, não veio muita gente, feito classe única. Então também foi uma benção, a escola dominical continua, mesmo no carnaval. Então próximo domingo, escola dominical a partir das 9 horas da manhã. Pode passar? E hoje teremos, fechando, dia 17, vamos lá para o Complexo do Lins, saída daqui seria às 21h30, faremos juntamente com os irmãos da Congregação do Engenho Novo. A Congregação do Engenho Novo fica ali naquele complexo do Lins, na comunidade Barro Vermelho, né, irmão? Irmão, sabe, sobre aquela casa lá em cima, lá, congregação abençoada, eles vão estar nos esperando lá, o pastor e os irmãos de missões vão estar lá conosco para pregar a palavra de Deus, amém, irmãos? Se colocamos de pés, por gentileza, irmãos. Mais alguma coisa, Jeff? Cerrou? Tá bom, né? Vamos fechar então aqui. Vou chamar aqui o prefeito do Alberto para estar orando pelo término. O pastor Renato vai estar falando de divisa, por favor. Glória a Deus. E domingo, culto da família, meia 18 horas. Glória a Deus. A paz do Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para ouvir da tua palavra, para edificarmos a nossa alma, Senhor, alimentarmos do que a tua palavra tem para nós. Agora leva-nos na tua paz e todas as atividades que faremos a seguir, esteja conosco. Em nome do teu Filho, nós te agradecemos. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos falar dessa divisa, irmãos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Eis que venho sem demora, guarda-tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor. E todos digam amém. Vão em paz, irmãos.